O sol descia lentamente atrás dos morros quando Joaquim Miguel fechou a porteira pela última vez naquele dia. Suas mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto segurava a cerca de arame, não pelo esforço do trabalho, mas pelo peso de mais um dia vivido em absoluto silêncio. Aos 52 anos, ele havia se tornado uma lenda sombria na região, o fazendeiro que escolheu viver como fantasma em suas próprias terras. As pessoas sussurravam histórias sobre ele na cidade, mas ninguém sabia ao certo o que havia transformado aquele homem, outrora sociável, num ermitão que evitava qualquer contato humano. Suas botas pesadas ecoavam no chão de terra batida, enquanto caminhava em direção à casa grande, uma construção que um dia abrigou risos e conversas, mas agora permanecia muda como um túmulo. A casa colonial de paredes grossas guardava memórias que Joaquim preferia manter trancadas nos cômodos vazios. Ele vivia apenas na cozinha e no quarto, deixando o resto da propriedade coberto por pó e silêncio. Durante o dia, cuidava do gado e da plantação com a dedicação de quem encontra na terra a única companhia confiável. À noite, sentava-se na varanda com uma xícara de café amargo, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu infinito do interior. Os vizinhos mais próximos moravam a quilômetros de distância, e Joaquim fazia questão de manter essa solidão intacta. Quando precisava de suprimentos, ia à cidade antes do amanhecer. Falava apenas o necessário com os comerciantes e retornava rapidamente para seu refúgio silencioso. Naquela noite específica, enquanto preparava seu jantar solitário, Joaquim não fazia ideia de que sua vida meticulosamente ordenada seria transformada para sempre nas próximas horas. O vento soprava mais forte que o normal, carregando consigo o aroma da chuva distante e um presságio que ele não conseguia decifrar. Suas mãos pausaram sobre o fogão a lenha quando um barulho estranho ecoou lá fora, algo que não era o mugido do gado nem o barulho familiar da madeira estalando. Por um momento, considerou ignorar o som, como fazia com tudo que pudesse perturbar sua rotina. Mas algo naquele ruído carregava uma urgência diferente, uma humanidade que ele havia banido de sua vida há muito tempo. Joaquim Miguel não sabia que estava prestes a enfrentar o fantasma de escolhas que julgava enterradas para sempre. Joaquim abriu a porta de madeira pesada e o que viu o fez recuar instintivamente. Uma jovem de 20 e poucos anos estava ajoelhada no batente de sua casa, as roupas encharcadas pela garoa fina que começara a cair. Seus cabelos escuros grudavam no rosto pálido e lágrimas se misturavam com a chuva em suas bochechas. Ela ergueu os olhos, verdes como a pastagem depois da seca, e o fitou com uma intensidade que cortou o ar como lâmina afiada. "Por favor", sussurrou com voz embargada. "Preciso falar com o senhor sobre meu pai." As palavras saíram como uma súplica desesperada, carregadas de uma dor que Joaquim reconheceu imediatamente. Ele permaneceu imóvel na soleira, dividido entre o impulso de ajudar e o medo ancestral de deixar alguém entrar em seu mundo cuidadosamente protegido. A jovem tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que quase caiu novamente. Joaquim estendeu a mão instintivamente, tocando pela primeira vez em anos outro ser humano que não fosse em uma transação comercial rápida na cidade. A pele dela estava gelada e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pelo frio, mas pela estranha familiaridade daqueles traços delicados. Havia algo em seu rosto que despertava memórias enterradas, fragmentos de um passado que ele havia jurado esquecer. "Quem é seu pai?" perguntou com voz rouca pelo desuso, ajudando-a a se levantar com cuidado. Ela o olhou nos olhos, respirou fundo e pronunciou um nome que fez o mundo de Joaquim desabar como casa de cartas ao vento. "Roberto Mendes", disse ela, "e sei que o senhor se lembra dele."
O nome ecoou na mente de Joaquim como um tiro no silêncio da noite. Roberto Mendes, o homem cuja morte ele carregava como uma cruz nas costas há 15 longos anos. A jovem o observava com uma mistura de desespero e determinação, como quem apostava a última ficha numa mesa de pôquer. Meu nome é Isabel, continuou ela, e vim aqui porque sei que o senhor é a única pessoa que pode me ajudar a entender o que realmente aconteceu naquela noite. Joaquim sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no batente da porta. O passado havia finalmente encontrado o caminho até sua fazenda isolada, trazendo consigo cobranças que ele pensava ter escapado para sempre. A chuva começou a cair mais forte, como se o próprio céu chorasse pelas verdades que estavam prestes a vir à tona. Ele olhou para Isabel, molhada e vulnerável, e soube que não havia mais como fugir do fantasma que o assombrava desde aquela noite terrível de 15 anos atrás. Joaquim trouxe uma toalha velha e um cobertor de lã para Isabel, que aceitou os gestos com gratidão silenciosa. Ela se sentou na cadeira de madeira da cozinha, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café quente que ele havia preparado. O vapor subia entre eles como uma barreira invisível, carregando o peso de perguntas não formuladas e respostas temidas. Roberto nunca me contou detalhes sobre aquela noite, disse Isabel, quebrando o silêncio tenso que pairava no ar. Mas nos últimos meses de vida, ele falava seu nome no delírio da febre. Joaquim desviou o olhar, fixando-se na janela onde a chuva desenhava caminhos tortuosos no vidro embaçado. As palavras da jovem o atingiam como socos certeiros, abrindo feridas que ele pensava ter cauterizado com anos de isolamento e trabalho árduo. Isabel estudava cada expressão no rosto envelhecido de Joaquim, procurando pistas nas rugas profundas ao redor de seus olhos. Ela havia herdado do pai a capacidade de ler pessoas, uma habilidade desenvolvida em anos, cuidando de animais feridos e homens quebrados pela vida dura do campo. Ele morreu sussurrando que precisava pedir perdão ao Senhor, continuou, observando como Joaquim fechou os punhos sobre a mesa de madeira. Mas perdão pelo quê? O que aconteceu entre vocês naquela fazenda abandonada? A pergunta ficou suspensa no ar, como fumaça de cigarro, densa e sufocante. Joaquim levantou os olhos lentamente e, pela primeira vez em anos, permitiu que alguém visse a dor crua que carregava no peito. Isabel reconheceu aquela expressão. Era a mesma que seu pai tinha quando olhava para o horizonte em tardes melancólicas, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse para trazer de volta um tempo perdido. Seu pai era meu melhor amigo, disse Joaquim finalmente, sua voz saindo como um sussurro áspero. Crescemos juntos, trabalhamos juntos, sonhamos juntos. Ele pausou, engolindo com dificuldade as palavras que vinham a seguir. Até a noite em que eu cometi o maior erro da minha vida. Isabel se inclinou para a frente, sentindo que finalmente estava próxima das respostas que buscava há tanto tempo. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que lembrava Joaquim dolorosamente de Roberto. O mesmo brilho determinado que seu amigo tinha quando decidia enfrentar qualquer desafio. Conte-me, pediu ela com voz firme. Preciso saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Joaquim respirou fundo, sabendo que as palavras que estava prestes a pronunciar mudariam para sempre a vida daquela jovem corajosa que havia aparecido em sua porta como um fantasma do passado reclamando justiça. Joaquim se levantou lentamente e caminhou até uma gaveta empoeirada, de onde retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. A imagem mostrava dois jovens sorridentes ao lado de uma cerca de madeira. Ele e Roberto aos 20 anos, cheios de sonhos e ambições. Fizemos uma promessa naquela época, disse entregando a foto para Isabel com mãos trêmulas. Juramos que sempre cuidaríamos das famílias um do outro, não importava o que acontecesse.
Isabel tocou delicadamente a superfície desgastada da fotografia, reconhecendo nos traços jovens de seu pai a mesma determinação que ela carregava no sangue. Joaquim continuou, sua voz carregada de nostalgia dolorosa. Éramos mais que irmãos, éramos parceiros de vida. Quando seu pai se casou com sua mãe, eu fui o padrinho. Quando você nasceu, eu segurei você no colo ainda bebê. As palavras de Joaquim atingiram Isabel como um raio em noite clara. Ela sempre soube que havia lacunas na história de sua família, pedaços faltando no quebra-cabeças de sua infância. Minha mãe nunca falou sobre você, disse ela, estudando atentamente o rosto do homem à sua frente. Mas agora entendo por que ela chorava sempre que via essa foto guardada na gaveta. Joaquim baixou a cabeça, o peso da culpa pressionando seus ombros como um jugo de boi. Havia 15 anos ele carregava o fardo de ter traído não apenas uma amizade, mas uma promessa sagrada feita sob o céu estrelado do sertão. Sua mãe tinha motivos para me odiar, admitiu com voz quebrada. Eu falhei com a promessa mais importante da minha vida. Isabel se aproximou dele, colocando a mão no ombro tenso do fazendeiro. Ela sentia que estava prestes a descobrir o núcleo de uma verdade que moldara toda a sua existência sem que ela soubesse. Que promessa foi essa que o senhor quebrou? Perguntou com gentileza, intuindo que forçar as palavras apenas faria Joaquim se fechar novamente. Ele ergueu os olhos e neles ela viu um oceano de remorso que parecia não ter fim. Prometi que protegeria Roberto de sua própria imprudência, sussurrou. Prometi que jamais deixaria que ele se colocasse em perigo por causa do orgulho ou da teimosia. A chuva continuava batendo na janela, como se a própria natureza aguardasse a continuação daquela confissão que havia demorado 15 anos para acontecer. Isabel sentia que finalmente estava chegando ao coração do mistério que consumira os últimos dias de vida de seu pai. Joaquim caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía torrencial sobre as terras que um dia compartilhara com Roberto. Havia uma dívida, começou ele, sua voz cortando o silêncio como confissão de pecador arrependido. Não de dinheiro, mas de honra. Um homem poderoso da região havia humilhado publicamente seu pai, questionando sua palavra em frente a toda a cidade. Isabel sentiu o coração acelerar, pressentindo que finalmente chegara ao núcleo da tragédia familiar. Joaquim continuou, as palavras saindo dolorosamente. Roberto não conseguia viver com aquela humilhação. Dizia que precisava lavar a honra da família, que um homem sem palavra não passa de fantasma entre os vivos. O fazendeiro fechou os punhos, lembrando-se da determinação obstinada que brilhava nos olhos do amigo naquela noite fatídica. Coronel Augusto Ferreira, disse Joaquim, pronunciando o nome como quem cospe veneno. Dono de metade das terras da região e acostumado a pisar em quem considerava inferior. Isabel reconheceu o nome. Sua mãe sempre mudava de assunto quando esse homem era mencionado. E agora, ela entendia por quê. Seu pai descobriu que o coronel estava desviando água do rio que alimentava as pequenas propriedades. Roberto tinha provas, documentos que poderiam destruir o homem mais poderoso da região. Joaquim se virou para Isabel, seus olhos refletindo a tempestade que rugia lá fora. Eu implorei para ele não ir sozinho confrontar Ferreira naquela noite. Implorei para esperarmos, para buscarmos ajuda das autoridades. A voz dele se quebrou ligeiramente. Mas Roberto estava cego pela sede de justiça. Isabel sentiu um nó se formar em sua garganta quando começou a compreender a magnitude do que seu pai havia enfrentado sozinho. Ele foi mesmo assim, sussurrou, mais como afirmação do que pergunta. Joaquim assentiu pesadamente, carregando o peso de uma decisão que o assombrava há 15 anos. Eu deveria ter ido com ele. Essa era minha obrigação como amigo, como irmão de coração. Ele pausou, respirando fundo antes de continuar.
Em vez disso, deixei que o medo me paralisasse. Deixei que ele enfrentasse sozinho um homem que não hesitaria em matar para proteger seus interesses. As palavras ecoaram na cozinha simples como condenação eterna. Isabel percebeu que estava diante de um homem que havia se autopunido com 15 anos de isolamento, carregando uma culpa que corroía sua alma como ferrugem devora ferro. E foi por isso que meu pai morreu, disse ela, finalmente entendendo a origem da tragédia que marcara sua família. Joaquim se afastou da janela bruscamente, como se as palavras de Isabel fossem facadas certeiras em feridas abertas. Não, disse ele com voz áspera, tentando reconstruir as barreiras que havia derrubado momentos antes. Você não entende nada. Seu pai fez suas próprias escolhas, assumiu seus próprios riscos. Ele começou a andar pela cozinha como animal enjaulado, seus passos pesados, ecoando no chão de madeira. Isabel reconheceu o mecanismo de defesa. Havia visto a mesma reação em animais feridos que mordiam a mão que tentava ajudá-los. Eu não tenho obrigação nenhuma de carregar o peso das decisões de Roberto, continuou ele, mas sua voz tremia ligeiramente, traindo a convicção que tentava demonstrar. A jovem permaneceu sentada, observando-o com a paciência de quem aprendeu a lidar com criaturas assustadas e desconfiadas. O senhor construiu essa prisão de solidão para se punir, disse Isabel suavemente, suas palavras cortando através das defesas de Joaquim como lâmina quente no gelo. Mas se esconder aqui não vai trazer meu pai de volta, nem apagar o que aconteceu naquela noite. Joaquim parou de andar e a fitou com olhos flamejantes, a raiva servindo de escudo contra a vulnerabilidade que ameaçava dominá-lo. Você é igual a ele, teimosa, idealista, incapaz de aceitar que o mundo é cruel e que boas intenções não salvam ninguém. Isabel se levantou lentamente, aproximando-se dele sem medo, como quem se aproxima de um cavalo assustado. Talvez seja essa teimosia que me trouxe até aqui, respondeu ela, porque diferente do Senhor, eu não desisti de buscar a verdade. As palavras de Isabel atingiram Joaquim no centro de sua alma protegida, fazendo-o cambalear ligeiramente. Por 15 anos, ele havia se convencido de que o isolamento era penitência justa por sua covardia. Mas a presença da jovem corajosa estava forçando-o a questionar essa narrativa autoflagelante. Você deveria ir embora, disse ele. Mas sua voz havia perdido a força, soando mais como súplica do que ordem. Não há nada aqui para você além de dor e decepção. Isabel tocou gentilmente o braço dele, sentindo os músculos tensos relaxarem ligeiramente sob seu toque. Assim, sussurrou ela, há a verdade que meu pai levou para o túmulo e há um homem bom escondido atrás de toda essa culpa. Joaquim fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em anos que talvez não precisasse carregar sozinho o fardo que escolhera como companhia. A tempestade se intensificou subitamente, como se a própria natureza conspirasse para manter Isabel presa naquela casa carregada de segredos. Raios cortavam o céu noturno enquanto o vento uivava pelos cantos da construção antiga, fazendo as janelas tremerem em suas molduras. Joaquim acendeu um lampião a querosene quando a energia elétrica falhou, e a luz dourada, dançante, criou sombras que pareciam fantasmas do passado perambulando pela cozinha. Não vai conseguir ir embora com essa tempestade, disse ele, tentando manter o tom neutro, mas Isabel percebeu o alívio disfarçado em sua voz. Ela assentiu, sabendo que o destino estava lhe dando mais tempo para extrair as verdades que Joaquim guardava como tesouro maldito. Então o senhor terá que me contar o resto da história, disse ela, acomodando-se melhor na cadeira. Não há mais para onde fugir. Um raio particularmente forte iluminou a cozinha por um instante, revelando no rosto de Joaquim uma expressão de rendição total. Ele se sentou pesadamente à mesa, como o homem que finalmente aceita seu destino.
Roberto chegou na fazenda do Coronel Ferreira por volta das 11 da noite. Começou ele, sua voz baixa competindo com o barulho da chuva. Eu cheguei meia hora depois, quando finalmente venci o medo e decidi ir atrás dele. Isabel se inclinou para a frente, cada palavra caindo em seus ouvidos como gota de chuva em terra seca. Encontrei o cavalo dele solto no pátio, relinchando nervoso. Sabia que algo estava errado. Joaquim pausou, engolindo com dificuldade. Ouvi gritos vindos do celeiro velho nos fundos da propriedade. A confissão fluía agora como represa rompida, 15 anos de silêncio se desfazendo na intimidade forçada pela tempestade. Quando cheguei ao celeiro, vi Roberto no chão, sangrando. Continuou Joaquim, sua voz se quebrando. 3 homens estavam sobre ele, o coronel e 2 capangas. Eles tinham os documentos nas mãos, rasgando tudo. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos, imaginando o desespero de seu pai naquele momento terrível. "E o que o senhor fez?" perguntou ela, já temendo a resposta. Joaquim ergueu os olhos, neles refletindo uma culpa que parecia eternidade de sofrimento. "Eu me escondi atrás das tábuas do celeiro como o covarde que sou. Vi tudo acontecer e não tive coragem de ajudar meu melhor amigo quando ele mais precisou de mim." A confissão ecoou pela cozinha como tiro no silêncio, e Joaquim afundou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços que havia reprimido por 15 longos anos. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. Finalmente conhecia a verdade sobre a morte de seu pai, mas era mais cruel do que imaginara. "Eu ouvi Roberto gritando meu nome", continuou Joaquim entre lágrimas, "chamando por mim, esperando que eu aparecesse para ajudá-lo. Mas eu estava paralisado pelo medo, escondido como rato covarde." As imagens daquela noite voltaram com força total. Roberto ensanguentado no chão do celeiro, os documentos sendo destruídos e ele próprio tremendo atrás das tábuas apodrecidas. O coronel disse para os capangas terminarem o serviço. "Foi quando eu deveria ter corrido, gritado, feito qualquer coisa." Sua voz se quebrou completamente. Em vez disso, fechei os olhos e rezei para que tudo acabasse logo. Isabel se levantou lentamente, processando cada palavra como quem monta um quebra-cabeças macabro. Seu pai havia morrido chamando pelo melhor amigo, que estava a poucos metros de distância, mas não teve coragem de intervir. "Eles mataram ele na sua frente", disse ela, mais como confirmação do que pergunta. Joaquim assentiu miseravelmente, incapaz de erguer os olhos do chão. Depois que tudo acabou, o coronel disse para os capangas fazerem parecer acidente. Colocaram Roberto de volta no cavalo e simularam uma queda. A chuva continuava martelando o telhado, como se até a natureza lamentasse aquela revelação terrível. Eu esperei eles saírem e só então me aproximei do corpo do meu amigo, sussurrou Joaquim. Segurei a mão dele ainda morna e prometi que um dia contaria a verdade. A culpa que Joaquim carregava ganhava agora contornos claros para Isabel, que compreendia finalmente por que aquele homem havia se exilado do mundo. "Por que o senhor nunca procurou as autoridades?" perguntou ela, lutando contra a raiva que crescia em seu peito. Joaquim ergueu os olhos vermelhos de choro. "Porque Coronel Ferreira controlava a polícia, os juízes, tudo. Minha palavra contra a dele não valeria nada, e eu ainda seria morto como Roberto." Ele respirou fundo. "Então escolhi a covardia definitiva. Vim para cá e me enterrei vivo, longe de tudo e de todos." Isabel percebeu que estava diante de um homem destroçado pela própria consciência, que havia se condenado a uma prisão perpétua construída com as pedras da culpa e do remorso. A tempestade lá fora parecia um sussurro comparada à tormenta que rugia dentro daquela cozinha iluminada por lampião. Isabel ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo o peso da confissão que ecoava entre eles como sino fúnebre. Quando finalmente falou, sua voz saiu surpreendentemente calma. "Meu pai sabia que o senhor estava lá.
Joaquim ergueu os olhos abruptamente, confuso e esperançoso ao mesmo tempo. A jovem continuou, escolhendo cada palavra com cuidado. Nos últimos dias, quando a febre o consumia, ele repetia: diga ao Joaquim que eu entendo, diga que não guardo rancor. As palavras atingiram o fazendeiro como raio em campo aberto, fazendo-o cambalear na cadeira. Roberto sabia de sua presença naquela noite terrível e, mesmo assim, havia morrido sem culpá-lo pela covardia. Isso não muda nada, murmurou Joaquim, tentando resistir ao alívio que ameaçava invadir seu coração petrificado. Eu deveria ter morrido com ele, como amigo de verdade faria. Isabel se aproximou e ajoelhou-se diante da cadeira, onde Joaquim se curvava sob o peso da culpa autoimposta. O senhor acha que meu pai teria querido isso? Que 2 homens morressem em vez de um? Ela tocou gentilmente as mãos calejadas dele. Meu pai escolheu enfrentar o coronel sozinho, porque sabia dos riscos. Ele não queria arrastar o senhor para uma morte certa. Joaquim tremeu ao sentir o toque humano depois de tantos anos de isolamento voluntário. Mas como posso viver sabendo que fui covarde quando ele mais precisou de mim? Perguntou com voz quebrada. Isabel sorriu tristemente. Vivendo a vida que ele gostaria que o senhor vivesse, honrando a memória dele através de ações corajosas, não através do autoflagelo. As palavras da jovem penetraram nas camadas endurecidas de culpa que protegiam o coração de Joaquim como armadura enferrujada. A tempestade começou a diminuir lá fora, como se a própria natureza respondesse à transformação que acontecia naquela cozinha simples. Eu vim aqui não para culpá-lo, disse Isabel, levantando-se lentamente, mas para libertá-lo da prisão que o senhor construiu para si mesmo. Joaquim sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de dor, mas de alívio, como quando o osso mal curado é reposicionado para sarar direito. Roberto me disse em sonho que o senhor carregava um fardo que não era seu para carregar, continuou ela. Ele queria que eu lhe dissesse que está na hora de perdoar a si mesmo. Joaquim fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em 15 anos que talvez pudesse respirar sem o peso esmagador da culpa. A presença de Isabel trouxera não apenas a verdade, mas também a possibilidade de redenção que ele julgava impossível. Como posso honrar a memória dele depois de tanto tempo perdido? Perguntou, sua voz carregando uma esperança frágil como flor brotando em terra árida.